Você já se perguntou que tipo de criatura marinha foi capaz de engolir um homem adulto inteiro e mantê-lo vivo por 3 dias e 3 noites? Será que realmente existia no mar Mediterrâneo da antiguidade um animal tão gigantesco assim? E mais intrigante ainda, como Jonas conseguiu sobreviver dentro do ventre desse misterioso ser marinho? Hoje, mergulharemos fundo nas águas do conhecimento bíblico e histórico para desvendar um dos maiores enigmas das Escrituras Sagradas, o mistério da identidade da criatura que engoliu o profeta Jonas. A narrativa bíblica registrada no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17, nos apresenta uma das cenas mais extraordinárias de toda a Bíblia. O texto sagrado declara que o Senhor tinha preparado um grande peixe para tragar a Jonas, e esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Mas o que exatamente era esse grande peixe mencionado nas Escrituras? A palavra hebraica usada no texto original é Dag Gadol, que literalmente significa peixe grande ou peixe gigante. Não se trata de uma espécie específica, mas de uma descrição genérica de uma criatura marinha de proporções colossais. Durante séculos, estudiosos da Bíblia, teólogos, naturalistas e até mesmo cientistas modernos têm debatido sobre a identidade dessa misteriosa criatura. Alguns defendem que se tratava de uma baleia, outros sugerem um tubarão de grandes dimensões. E há ainda aqueles que acreditam que poderia ter sido uma espécie marinha hoje extinta, ou até mesmo uma criatura especialmente criada por Deus para esse propósito específico. Cada uma dessas teorias possui argumentos fascinantes que merecem nossa atenção e análise cuidadosa. Antes de explorarmos as possíveis identidades dessa criatura, é fundamental compreendermos o contexto geográfico onde ocorreu esse evento extraordinário. Jonas havia embarcado em um navio no porto de Jope, atual cidade de Tel Aviv, em Israel, com destino a Tarsis, que muitos estudiosos acreditam ser a região da atual Espanha. Durante essa viagem pelo mar Mediterrâneo, uma violenta tempestade assolou a embarcação, levando os marinheiros a lançarem Jonas ao mar, conforme ele mesmo havia sugerido, reconhecendo ser ele a causa da ira divina que havia caído sobre o navio. O mar Mediterrâneo da época de Jonas, aproximadamente 800 anos antes de Cristo, era um ambiente marinho rico e diversificado, habitado por inúmeras espécies de peixes, mamíferos marinhos e outras criaturas aquáticas. As águas mediterrâneas sempre foram conhecidas por abrigar animais de grande porte, incluindo várias espécies de cetáceos, tubarões e outros peixes de dimensões consideráveis. É nesse cenário que devemos buscar pistas sobre a identidade do grande peixe que engoliu Jonas. Uma das teorias mais populares entre os estudiosos é que a criatura em questão seria uma baleia. De fato, várias espécies de baleias habitam o mar Mediterrâneo, incluindo a baleia azul, a baleia fim, a baleia piloto e o cachalote. Entre essas espécies, o cachalote se destaca como o candidato mais provável, por várias razões fascinantes que examinaremos detalhadamente. O cachalote, cujo nome científico é Physeter macrocephalus, é o maior dos cetáceos dentados e possui características únicas que o tornam um candidato muito interessante para ser o grande peixe de Jonas. Esses magníficos animais podem atingir comprimentos de até 20 metros e pesar mais de 50 toneladas. Sua cabeça massiva, que representa aproximadamente 1/3 do comprimento total do corpo, contém o maior cérebro de qualquer animal do planeta Terra. Uma característica particularmente relevante do cachalote é seu sistema digestivo complexo, que inclui múltiplos estômagos. O primeiro estômago, chamado de proventrículo, funciona mais como uma câmara de armazenamento do que como um órgão digestivo propriamente dito. Essa câmara é suficientemente grande para acomodar presas de grande porte,
incluindo lulas gigantes que podem medir até 10 metros de comprimento. É teoricamente possível que um ser humano pudesse sobreviver temporariamente nessa primeira câmara estomacal, especialmente se o cachalote não ativasse imediatamente seu processo digestivo completo. Registros históricos documentam casos surpreendentes de pessoas que foram engolidas por baleias e sobreviveram por períodos consideráveis. Um dos casos mais famosos é o de James Bartley, um marinheiro que supostamente foi engolido por um cachalote em 1891 e foi encontrado vivo no estômago do animal várias horas depois. Embora alguns aspectos deste relato tenham sido questionados por historiadores modernos, ele demonstra que a possibilidade de sobrevivência dentro de uma baleia não é completamente impossível do ponto de vista biológico. Outro candidato intrigante para ser o grande peixe de Jonas é o tubarão-baleia, cientificamente conhecido como Rhincodon typus. Apesar do nome, esta criatura é de fato um tubarão, não uma baleia, mas é o maior peixe do mundo, podendo alcançar comprimentos de até 18 metros. O tubarão-baleia possui uma boca extremamente larga, capaz de se abrir até 1,5 metros de largura, o que teoricamente permitiria a ingestão de presas muito grandes. No entanto, o tubarão-baleia se alimenta principalmente de plâncton, pequenos peixes e ovos de peixe, filtrando esses organismos microscópicos da água através de suas guelras especializadas. Sua garganta é relativamente pequena, comparada ao tamanho de sua boca, o que tornaria extremamente difícil para um ser humano passar através dela até o estômago. Além disso, o tubarão-baleia é uma espécie tropical que raramente é encontrada nas águas mais frias do mar Mediterrâneo. Alguns estudiosos sugeriram que o grande peixe poderia ter sido um tubarão branco de dimensões excepcionais. O tubarão branco, Carcharodon carcharias, é conhecido por atingir comprimentos de até 6 metros, e há relatos não confirmados de espécimes ainda maiores. Esses predadores apex possuem bocas enormes, equipadas com fileiras de dentes serrilhados extremamente afiados, capazes de causar ferimentos devastadores em suas presas. Entretanto, a anatomia dos tubarões apresenta desafios significativos para a teoria de que Jonas foi engolido por um desses predadores. O sistema digestivo dos tubarões é relativamente simples comparado ao dos mamíferos marinhos, e seus ácidos gástricos são extremamente poderosos, capazes de dissolver ossos e outros materiais orgânicos em questão de horas. A sobrevivência de um ser humano no estômago de um tubarão por 3 dias seria biologicamente implausível. Existe ainda a possibilidade intrigante de que o grande peixe fosse uma espécie marinha hoje extinta. Os oceanos da antiguidade abrigavam criaturas que não existem mais nos mares modernos. Fósseis descobertos ao longo dos séculos revelam a existência de peixes e répteis marinhos de dimensões verdadeiramente colossais que habitaram os mares em épocas passadas. O megalodonte, por exemplo, foi um tubarão pré-histórico que viveu aproximadamente entre 23 milhões e 3 milhões e 600 mil anos atrás. Este predador gigantesco podia atingir comprimentos estimados entre 15 e 20 metros, com uma mordida capaz de exercer uma pressão de até 40 mil libras por polegada quadrada. Embora tenha sido extinto muito antes da época de Jonas, a existência de criaturas como o megalodonte demonstra que os oceanos já abrigaram animais de proporções verdadeiramente monumentais. É importante considerarmos também a perspectiva teológica desta questão. Para muitos estudiosos da Bíblia, o evento descrito no livro de Jonas transcende as limitações da biologia natural. Eles argumentam que Deus, em sua onipotência,
poderia ter usado qualquer criatura marinha, independentemente de suas características biológicas normais, para preservar a vida de Jonas. Nesta perspectiva, o milagre não reside apenas na sobrevivência do profeta, mas também na capacidade divina de suspender ou alterar as leis naturais quando necessário para cumprir seus propósitos. O texto bíblico usa a expressão que o Senhor tinha preparado um grande peixe, sugerindo que esta criatura foi especificamente designada ou preparada por Deus para essa missão singular. A palavra hebraica maná, traduzida como preparado, implica uma ação deliberada e intencional de designação ou nomeação. Isso poderia indicar que Deus escolheu uma criatura específica entre as que já existiam nos mares, ou até mesmo criou uma criatura especial para este propósito único. Alguns comentaristas bíblicos sugerem que o grande peixe poderia ter sido uma manifestação temporária do poder criativo divino, uma criatura que existiu apenas durante o tempo necessário para transportar Jonas e depois desapareceu das águas mediterrâneas. Esta teoria, embora não possa ser comprovada cientificamente, está em harmonia com a natureza miraculosa de toda a narrativa de Jonas e com a capacidade ilimitada de Deus para intervir na criação quando necessário. A questão da sobrevivência humana dentro de uma criatura marinha por 72 horas levanta questionamentos fascinantes sobre os limites da resistência do corpo humano. Em condições normais, um ser humano pode sobreviver aproximadamente 3 minutos sem oxigênio, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. No ambiente do estômago de uma criatura marinha, Jonas teria enfrentado desafios múltiplos e extremos. Primeiro, haveria a questão do oxigênio. O interior do sistema digestivo de qualquer animal contém quantidades limitadas de ar respirável. No entanto, se considerarmos que algumas baleias podem prender a respiração por mais de 1 hora durante seus mergulhos profundos, é possível que existisse algum ar residual em seus pulmões ou sistema digestivo que poderia ter sustentado Jonas temporariamente. Além disso, Deus poderia ter providenciado oxigênio de forma miraculosa, assim como providenciou alimento para os israelitas no deserto durante 40 anos. A temperatura corporal interna de mamíferos marinhos, como as baleias, varia entre 35 e 40 graus Celsius, o que, embora seja quente, ainda está dentro da faixa que um ser humano poderia suportar por períodos limitados. A umidade alta no ambiente estomacal poderia ter ajudado a prevenir a desidratação severa, embora as condições ainda fossem extremamente desafiadoras para a sobrevivência humana. Os ácidos gástricos representariam outro desafio significativo. O pH do suco gástrico da maioria dos mamíferos varia entre 1,5 e 3,5, o que é altamente corrosivo para tecidos orgânicos. No entanto, o sistema digestivo de muitos mamíferos marinhos é adaptado para processar presas grandes de forma relativamente lenta. E é possível que Jonas tenha sido depositado em uma parte do sistema digestivo onde a ação dos ácidos seria menos intensa ou temporariamente suspensa. A oração de Jonas, registrada no capítulo 2 de seu livro, oferece pistas valiosas sobre suas condições durante os 3 dias no ventre da criatura. Ele fala de águas que o cercaram até quase tirar-lhe a vida, de abismos que o rodearam, de algas que se enrolaram em sua cabeça. Estas descrições poéticas sugerem que ele estava em um ambiente aquático, possivelmente parcialmente submerso em fluidos digestivos, mas ainda capaz de respirar e manter consciência suficiente para orar e refletir sobre sua situação. O aspecto mais notável da oração de Jonas é sua natureza profundamente espiritual e teologicamente sofisticada.
Ele não apenas clama por socorro, mas reconhece a soberania de Deus sobre sua situação. Expressa gratidão pela preservação de sua vida e renova seu compromisso com sua vocação profética. Isso sugere que, apesar das condições físicas extremamente difíceis, sua mente permaneceu clara e sua fé foi fortalecida durante essa provação extraordinária. A duração específica de 3 dias e 3 noites mencionada no texto bíblico também possui significado teológico profundo. O número 3 aparece repetidamente nas Escrituras como um símbolo de completude divina e ressurreição. Jesus Cristo fez referência específica ao sinal de Jonas, declarando que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estaria o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esta conexão estabelece Jonas como uma figura profética que prefigurava a morte e ressurreição de Cristo. O momento em que o grande peixe vomitou Jonas em terra seca também merece análise cuidadosa. O texto indica que isso aconteceu por comando direto do Senhor, demonstrando que a criatura estava sob controle divino durante todo o período. A palavra hebraica usada para vomitar, QI, sugere uma ação violenta e repentina, como se a criatura tivesse sido compelida a expelir seu conteúdo estomacal imediatamente. Alguns estudiosos sugerem que Jonas pode ter sido depositado na praia em condições físicas visivelmente alteradas por sua experiência. Relatos históricos de pessoas que foram expostas a ácidos gástricos por períodos prolongados descrevem descoloração da pele, perda de cabelo e outras mudanças físicas dramáticas. Se Jonas chegou a Nínive com uma aparência claramente sobrenatural ou anormal, isso poderia explicar parcialmente por que os ninivitas levaram sua mensagem tão a sério e se arrependeram imediatamente. A localização exata onde Jonas foi depositado pelo grande peixe também é objeto de especulação. O texto não especifica se foi na costa de Israel, próximo a Jope, ou em algum outro ponto da costa mediterrânea. Alguns comentaristas sugerem que Deus pode ter dirigido a criatura para depositar Jonas em um local que facilitasse sua jornada subsequente para Nínive, talvez mais ao norte, próximo à atual Síria ou Turquia. Independentemente da identidade específica da criatura, o aspecto mais importante da narrativa é seu significado teológico e espiritual. A história de Jonas não é primariamente uma lição de biologia marinha, mas uma poderosa demonstração da misericórdia, soberania e propósito redentor de Deus. O grande peixe funciona na narrativa como um agente da providência divina, preservando a vida do profeta desobediente e proporcionando-lhe tempo e circunstâncias para reflexão, arrependimento e renovação espiritual. A experiência de Jonas no ventre da criatura representa metaforicamente a condição espiritual de toda pessoa que se encontra separada de Deus por causa do pecado e da desobediência. Assim como Jonas estava em trevas, cercado por águas ameaçadoras e aparentemente sem esperança de escape, cada ser humano sem Cristo está espiritualmente morto, separado de Deus e incapaz de salvar a si mesmo. A intervenção divina que salvou Jonas prefigura a obra redentora de Cristo, que resgata pecadores da morte espiritual e os restaura ao relacionamento com Deus. O período de 3 dias também pode ser interpretado como um tempo de morte simbólica, seguida de ressurreição espiritual. Jonas entrou no ventre do peixe como um profeta rebelde e emergiu como um servo obediente, pronto para cumprir a missão que Deus havia lhe confiado. Esta transformação ilustra o processo de morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida, que caracteriza a experiência cristã autêntica. A oração de Jonas durante sua provação
revela os elementos essenciais da verdadeira conversão e restauração espiritual. Primeiro, ele reconhece sua condição desesperadora e sua completa dependência de Deus para a salvação. Segundo, ele expressa confiança na fidelidade e misericórdia divinas, mesmo em meio às circunstâncias mais sombrias. Terceiro, ele renova seu compromisso com a obediência e o cumprimento da vontade de Deus. Estes elementos permanecem como componentes fundamentais da experiência cristã genuína em todas as épocas. A narrativa do grande peixe também ensina sobre a paciência e persistência do amor divino. Deus poderia simplesmente ter escolhido outro profeta para levar sua mensagem a Nínive, mas em vez disso, ele perseguiu Jonas com disciplina redentora, criando circunstâncias que levariam o profeta rebelde de volta ao caminho da obediência. Este padrão reflete o caráter de Deus revelado consistentemente throughout as Escrituras. Um Deus que não desiste facilmente daqueles a quem chamou para seu serviço. Considerando as várias teorias sobre a identidade do grande peixe, é fascinante observar como cada possibilidade oferece insights únicos sobre o caráter e os métodos de Deus. Se foi um cachalote, vemos Deus usando as criaturas que ele já havia criado de maneiras extraordinárias para cumprir seus propósitos. Se foi uma espécie extinta ou uma criação especial, vemos o poder criativo divino sendo exercido para necessidades específicas do momento. Em qualquer caso, o milagre não diminui, pois a preservação da vida humana sob tais condições extremas transcende as capacidades naturais de qualquer criatura. A questão científica da sobrevivência também nos lembra das limitações do conhecimento humano diante dos mistérios divinos. Mesmo com todos os avanços da ciência moderna, ainda há muito que não compreendemos sobre a vida marinha, os limites da resistência humana e os mecanismos pelos quais Deus pode intervir nas leis naturais. A história de Jonas nos chama a manter uma postura de humildade intelectual, reconhecendo que existem realidades que transcendem nossa capacidade atual de compreensão e explicação. O impacto dessa experiência na vida e ministério subsequente de Jonas também merece nossa atenção. Quando ele finalmente chegou a Nínive e proclamou a mensagem divina de julgamento iminente, sua pregação teve um efeito extraordinário. Toda a cidade, desde o rei até os cidadãos mais simples, se arrependeu imediatamente e buscou a misericórdia divina. Alguns estudiosos sugerem que a aparência física alterada de Jonas, resultado de sua permanência no ventre da criatura marinha, pode ter servido como uma validação visual de sua mensagem profética. A resposta dos ninivitas também demonstra como Deus pode usar experiências extremas na vida de seus servos para aumentar a eficácia de seu testemunho. Jonas não pregou apenas com palavras, mas com a autoridade de alguém que havia experimentado pessoalmente o julgamento e a misericórdia divinos de maneira dramática. Sua história pessoal se tornou parte integral de sua mensagem profética, conferindo-lhe uma credibilidade e poder que palavras sozinhas talvez não tivessem alcançado. A atitude posterior de Jonas, quando ficou descontente com a misericórdia que Deus demonstrou a Nínive, revela que mesmo experiências extraordinárias de disciplina e restauração divinas não garantem automaticamente a maturidade espiritual completa. Jonas ainda lutava com questões de nacionalismo, preconceito e compreensão limitada do caráter de Deus. Isso nos lembra que o crescimento espiritual é um processo contínuo, que requer submissão constante à vontade divina, não apenas em momentos de crise, mas também nas situações aparentemente rotineiras da vida.
O diálogo final entre Deus e Jonas sobre a planta que cresceu e morreu rapidamente serve como uma lição poderosa sobre as prioridades divinas. Deus aponta que Jonas teve compaixão de uma planta temporária, mas questionava a compaixão divina por uma grande cidade cheia de pessoas que não conheciam a diferença entre o bem e o mal. Esta comparação revela a amplitude do amor de Deus por todas as suas criaturas e seu desejo de que nenhuma pereça, mas que todas venham ao arrependimento. A história do grande peixe continua a ressoar através dos séculos porque aborda questões fundamentais da experiência humana, chamado divino, desobediência, consequências, disciplina, arrependimento, perdão e restauração. Cada geração de crentes encontra na narrativa de Jonas reflexos de suas próprias lutas espirituais e evidências encorajadoras da paciência e fidelidade divinas. Para os cristãos contemporâneos, a história oferece esperança especial para aqueles que sentiram que falharam em suas responsabilidades espirituais ou se desviaram do caminho que Deus havia estabelecido para suas vidas. Assim como Jonas recebeu uma segunda oportunidade para cumprir sua vocação profética, Deus continua oferecendo oportunidades de restauração e renovação para todos os que se voltam para Ele com corações arrependidos. A narrativa também serve como um lembrete solene de que fugir de Deus é sempre uma ilusão. Não importa quão longe tentemos ir ou quão criativos sejam nossos métodos de evitar sua vontade, sua soberania se estende sobre toda a criação. O mar que Jonas pensou que o protegeria de Deus se tornou o próprio instrumento da disciplina divina. As circunstâncias que parecem oferecer escape da responsabilidade espiritual frequentemente se revelam como oportunidades para encontros mais profundos com a realidade de Deus. A dimensão profética da história, especialmente a conexão que Jesus estabeleceu entre sua própria morte e ressurreição, e a experiência de Jonas, adiciona camadas adicionais de significado teológico à narrativa. Jonas se torna um tipo de Cristo, prefigurando a obra redentora que seria consumada séculos depois na cruz do Calvário. Assim como Jonas emergiu do ventre do grande peixe após 3 dias, Cristo ressuscitou dentre os mortos no 3º dia, conquistando definitivamente a morte e oferecendo vida eterna a todos os que creem. Esta conexão profética também sugere que a preservação milagrosa de Jonas não foi apenas para seu benefício pessoal, ou mesmo apenas para o benefício dos ninivitas, mas servia a propósitos muito maiores no plano redentor de Deus para toda a humanidade. A história se torna, assim, parte da grande narrativa da salvação que se desenrola throughout toda a Escritura, culminando na pessoa e obra de Jesus Cristo. O mistério da identidade exata do grande peixe pode nunca ser completamente resolvido neste lado da eternidade, mas isso não diminui o poder e relevância da mensagem que a narrativa transmite. Seja qual tenha sido a criatura específica que Deus usou, o milagre permanece extraordinário e o significado espiritual continua profundamente relevante para crentes de todas as épocas. Em última análise, a questão mais importante não é que tipo de criatura engoliu Jonas, mas por que Deus escolheu preservar sua vida de maneira tão dramática e que lições podemos extrair dessa experiência extraordinária para nossas próprias caminhadas de fé. A história nos chama a reconhecer a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação, sua capacidade de usar qualquer circunstância ou criatura para cumprir seus propósitos eternos e sua misericórdia incansável para com aqueles que se voltam para Ele em arrependimento genuíno. A narrativa de Jonas e o grande peixe permanece como uma das histórias mais fascinantes e teologicamente ricas de toda a Bíblia,
continuando a inspirar, desafiar e encorajar crentes ao redor do mundo. Ela nos lembra que não há situação tão desesperadora que esteja além do alcance da intervenção divina, nenhuma desobediência tão grave que não possa ser perdoada e nenhuma vocação tão desafiadora que não possa ser cumprida com a ajuda de Deus. Se este estudo abençoou sua vida e trouxe novos insights sobre esta passagem extraordinária das Escrituras, considere se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos que exploram as profundezas da Palavra de Deus. Deixe também um comentário compartilhando qual aspecto da história de Jonas mais impactou seu coração ou que outras questões bíblicas você gostaria de ver abordadas em futuros estudos. Que Deus continue abençoando sua caminhada de fé e seu crescimento no conhecimento de sua palavra.